Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Quem será o capitão do Flamengo? Veja como fica a hierarquia com a saída de Gerson. Michael mantém decisão de sair do Flamengo e deve dar adeus ao clube em breve. O Flamengo procura Jorge Jesus para substituir Felipe Luiz e Português mantém contato com rubro-negros, diz jornalista. Mais um jogador da base saindo de graça do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Com o adeus do Gerson, o time do Flamengo vai ter um novo capitão. Internamente já havia uma hierarquia prevista para a braçadeira, né? O Gerson, o principal dono da faixa de capitão, até se transferir para a Rússia, seguido aí de Bruno Henrique, Arrascaeta e Alexandro. O revezamento começou com o Tite e ganhou força com Felipe Luiz, mas o impasse da saída de Gerson cria expectativa para o futuro da faixa de capitão quando todos estiverem em campo. No início da Copa de Clubes, o Gerson já havia acertado com o Zenit e houve uma incerteza se ele seria usado como capitão do torneio devido à iminente saída. Mas o camisa 8 foi titular e capitão do Flamengo lá nos Estados Unidos. O assunto chegou a ser tema dos bastidores antes da competição. Em meio às notícias sobre a ida do Gerson para a Rússia, o nome do Arrascaeta surgiu como herdeiro imediato da braçadeira, passando à frente, inclusive, do Bruno Henrique, que é o segundo capitão na atual hierarquia. Ter o uruguaio como a principal liderança é um movimento interno e tem o aval do presidente BAP. O Felipe Luiz defendeu a manutenção da braçadeira com o Gerson na Copa do Mundo de Clubes. E o portal GE apurou que, quando consultado informalmente antes da competição, o Arrascaeta sinalizou que não aceitaria usar a braçadeira naquele momento em respeito ao seu companheiro. A atitude do uruguaio não surpreendeu internamente, visto que foi algo similar ao que aconteceu quando a camisa 10 ficou vaga após o ato de indisciplina do Gabigol. Nos bastidores, Arrascaeta manteve o discurso de que só usaria o número 10 após a saída do atacante do clube. A partir disso, qualquer questionamento interno para a troca de capitão antes da saída do Gerson perdeu força. O camisa 8 era visto como a principal liderança da equipe. Ele é respeitado não só pelos mais jovens, com quem mantém uma relação de paizão, mas também pelos mais experientes. Agora, com a saída do Gerson, a tendência é que o Arrascaeta, o nosso querido debochado, assuma a posição de primeiro capitão da equipe, invertendo a posição com o nosso querido Bruno Henrique. O camisa 10, naturalmente, já usaria mais a faixa do que o atacante por conta da condição de titularidade. Tendo o Arrascaeta como primeiro capitão, o Bruno Henrique e o Alexandro aparecem na sequência. E o nome forte para juntar-se ao grupo e ocupar a quarta vaga é o Léo Pereira. O zagueiro já ocupa um papel de importância na liderança internamente e é um dos mais antigos do elenco. Com Felipe Luiz, a hierarquia é seguida quando todos estão em campo. Outro nome que exerce o papel de líder mesmo sem ter a faixa é o Danilo, mesmo tendo chegado ao Flamengo somente nesse ano. Aí eu te pergunto, você concorda que o capitão do Flamengo seja o Arrascaeta ou você indica outro nome? Coloca aí. Segundo o comentarista Maurício Saraiva, da RBS TV, todo executivo de futebol sonha com o que foi prometido ao José Botto quando ele foi procurado pelo Flamengo. Autonomia absoluta, plenos poderes na gestão geral do futebol e na indicação de quem chega e de quem sai. Justiça seja feita ao BAP. Até aqui, a informação é de promessa cumprida pelo presidente. Mas o poder total pode levar a distorções que, para o bem do clube, o presidente precisa impedir na legitimidade do seu cargo. O Flamengo estava prestes a contratar um jogador anônimo escocês de 26 anos que atua na segunda divisão inglesa. A repercussão da iniciativa foi negativa a ponto do negócio ser desfeito, porque não há como justificar
37 milhões de reais empregados numa contratação como essa. Não é possível que a base do Flamengo, fortíssima e campeã do mundo, não tenha um jogador com as características do Michael Johnston. Não é razoável que um jogador da segunda divisão da Inglaterra, com idade de auge do seu rendimento e números modestíssimos, seja essencial para o curto prazo, para o que o Flamengo procura no mercado. Com o cancelamento confirmado, a posição do José Botto se fragiliza, já que o primeiro reforço autoral do dirigente, o atacante Juninho, não funcionou com a força que daria sustentação à outra aposta de risco do executivo do Flamengo. Agora todos os holofotes estão voltados na atuação desse português nessa janela que se abre no dia 10 de julho, porque a torcida rubro-negra está na bronca com ele pedindo já sua cabeça. Espera que ele mostre o que veio e que faça contratações, que o clube precisa, que fale menos e que pare de dar tantas entrevistas falando bobagens, como ele tem feito até aqui. E o que é pior, muitos torcedores já lamentam a saída do Marcos Braz. Aí eu te pergunto, você está com saudade do Marcos Braz? Do Landim? Coloca aí! De acordo com informações publicadas pelo portal Coluna do Fla, nessa segunda-feira, o goleiro Rossi chegou a um pré-acordo para renovar o seu contrato com o Flamengo até o final de 2028. A formalização já está em andamento e o acordo deve acontecer ainda nesse mês. O Rossi vai receber um bom aumento salarial. Ele está no Rio de Janeiro desde 2023, somando 107 jogos pelo Flamengo. Já conquistou 4 títulos, 2 campeonatos carioca 2024 e 2025, uma Supercopa do Brasil 2025 e uma Copa do Brasil 2024. O Rossi tem 1,93 de altura, tem 29 anos, é argentino e tem contrato vigente com o Flamengo até 31/12/2027. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 7 milhões de euros. A saída de atletas da base do Flamengo está acontecendo a todo vapor. Giovani Pastri, atacante de 18 anos, tinha contrato com o Mengão e foi liberado de graça para o Atlético Goianiense. De acordo com o portal Flabase, o rubro-negro manteve 30% dos direitos econômicos do jogador, que vai fazer parte da equipe sub-20 do time goiano. A manutenção dos direitos federativos de um jogador é prática comum no Flamengo, visto que abre a possibilidade do clube lucrar no futuro, caso o jogador seja negociado. Antes do Flamengo, o Giovani se destacou pela Ferroviária de Araraquara de São Paulo em 2022, despertando o interesse do Flamengo, que o contratou por empréstimo no mesmo ano. Em 2023, o Pastri foi adquirido de forma definitiva pelo clube. Produção, coloca aí para nós a lista dos garotos da base que já saíram do Flamengo nessa temporada. Caio Baroni, goleiro, Wesley Juan, zagueiro, Júlio Neto, zagueiro, Marcos, zagueiro, Ainoan, lateral esquerdo, Daniel Rogério, volante, Ryan Lucas, volante, Adriano Joia, meia, Fred Mundoco, meia, Lucas Oliveira, atacante, Lipão, atacante, Giovani Pastri, atacante, Felipe Luiz, atacante e, por fim, Darlan, um bom zagueiro, inclusive de seleção sub-17. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas para dar aquela força. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. É de graça, aperta ele, ainda você vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Muito obrigado. Conforme informações do portal Bola VIP Brasil, o Michael foi avisado pela comissão técnica que não deve mais ganhar oportunidades entre os titulares. E com isso, ele externou o seu desejo de deixar a equipe ainda nessa janela de transferências. Apesar do jogador apresentar um desempenho regular em campo para o esquema tático do Felipe Luiz, ele acaba indo para o final da fila das opções para o campo de bola. E isso vem fazendo com que ele queira mesmo deixar a equipe.
A diretoria não recusaria uma proposta vantajosa se chegasse ao clube e, por conta disso, os representantes do Michael vêm analisando as possibilidades no mercado da bola. Com a saída do Flamengo no Mundial de Clubes, as atenções se voltaram para as competições nacionais. E agora, o time carioca precisa defender a sua liderança no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a gestão vem trabalhando e analisando alguns nomes para reforçar a equipe. Rodrigo de Paul foi o nome que agradou ao rubro-negro e o Atlético de Madrid está disposto a negociar o jogador, mas o jornalista Fabrício Lopes afirmou categoricamente que esse movimento não passa de uma cortina de fumaça que foi jogada para desviar a atenção do torcedor sobre mais um fracasso de uma negociação do diretor de futebol José Botto. Em contraponto, a diretoria do clube também demonstrou interesse em Michael Johnston. Entretanto, diante da enorme pressão negativa que o clube sofreu, a diretoria acabou recuando e cancelou a contratação do irlandês, que já estava com a viagem marcada para o Rio de Janeiro, onde iria assinar o seu contrato amanhã. Apesar da equipe vir de um desempenho muito bom no Mundial de Clubes e estar numa crescente no Brasileiro, o que fez com que a gestão optasse em buscar uma renovação com o técnico Felipe Luiz até 2026, algumas coisas estranhas vêm acontecendo nos bastidores do clube. Porque, conforme informações do jornalista Diogo Dantas, do portal O Globo, apesar de toda essa movimentação que aconteceu para a permanência do Felipe Luiz, o Flamengo vem avaliando a possibilidade de trazer de volta o Jorge Jesus, que está livre atualmente no mercado. Vale destacar que o português não descarta uma volta ao futebol brasileiro nesse momento e vem mantendo um diálogo aberto na Gávea. Atualmente, o treinador está perto do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas ainda não fechou com o clube. Felipe Luiz tem vínculo até dezembro e já iniciou as negociações de um acordo financeiro até dezembro de 2026. Entretanto, esse acordo ainda precisa ser sacramentado pela cúpula do Flamengo. Aí eu te pergunto, você aceitaria a volta do Jorge Jesus com a demissão do Felipe Luiz? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!